Olá, esta é a terceira unidade de aprendizagem de matemática. Nesta aula, vamos avançar um pouco mais em teoria dos conjuntos, acrescentando novas possibilidades para você aplicar essa ferramenta matemática em diferentes situações-problema. Preparado? Vamos lá! Nas unidades de aprendizagem anteriores, você tomou conhecimento da linguagem matemática que utilizamos em teoria dos conjuntos. Viu também diferentes formas para representar conjuntos e subconjuntos. Agora, você vai avançar um pouco mais nesse estudo, pois trataremos de operações com conjuntos. As operações com conjuntos vão ajudá-lo a estruturar e resolver algumas situações-problema. Para você ter uma ideia do que estamos falando, acompanhe a história a seguir. Muitas empresas apoiam a melhoria da qualificação profissional dos seus colaboradores. Uma dessas empresas estava interessada em investir, particularmente, no conhecimento e aprimoramento em língua estrangeira de seus colaboradores. Numa dessas empresas, um gestor solicitou à secretária que fizesse uma consulta a 50 de seus colaboradores sobre a fluência deles nas línguas inglesa e espanhola. A secretária aproveitou o momento de encontro de todos eles, fez a consulta e, posteriormente, encaminhou ao gestor um relatório apresentando as seguintes informações com relação à atividade solicitada. Total de colaboradores, 50. Gênero, feminino, 25. Masculino, 25. Fluência em inglês, 20. Fluência em espanhol, 25. Fluência em inglês e espanhol, 10. O gestor apreciou os dados, no entanto, ele precisava saber exatamente quantos são fluentes somente em inglês, quantos são fluentes somente em espanhol, quantos são fluentes nos dois idiomas, quantos não têm fluência em nenhum dos dois idiomas. O gestor recebeu informações corretas, no entanto, ele precisava de informações mais precisas, além daquelas que foram passadas pela secretária. Muito bem. Como ele é tecnólogo, soube aproveitar rapidamente os dados fornecidos pela secretária para chegar aos números que desejava. Acompanhe o raciocínio dele. O gestor logo estruturou o problema lembrando dos diagramas de Venn, forma muito importante para a representação de conjuntos. Começou traçando o primeiro diagrama e representando os 50 colaboradores como o universo. Representou outro diagrama para os fluentes em inglês. Representou um terceiro diagrama para os fluentes em espanhol, este último com uma parte comum com o primeiro. Em seguida, na região em comum dos dois diagramas, ou seja, na intersecção, representou os 10 colaboradores fluentes em espanhol e inglês. Lembrando que 20 colaboradores são fluentes em inglês, calculou 20 menos 10, concluindo que 10 colaboradores são fluentes somente em inglês. Depois, lembrando que 25 colaboradores são fluentes em espanhol, calculou 25 menos 10, obtendo que 15 colaboradores são fluentes somente em espanhol. Em seguida, observou que todos aqueles que são fluentes em pelo menos uma língua totalizam 35 colaboradores. Chegou a esse resultado somando 10 mais 10 mais 15. Por fim, subtraindo-se esse número do total de colaboradores, ou seja, calculando 50 menos 35, pôde concluir que 15 são os colaboradores que não são fluentes nem em inglês nem em espanhol. Dessa forma, o gestor conseguiu todas as respostas para as suas perguntas e o seu problema foi resolvido. Com esses dados, ele pôde fazer um planejamento adequado para a sua proposta de aprimoramento profissional. Como você pôde perceber, a linguagem da teoria dos conjuntos facilitou o entendimento da situação e ajudou o gestor a chegar à sua solução de forma rápida e tranquila. As diferentes operações com conjuntos vão permitir que você resolva muitos outros problemas de sua área de atuação profissional. Essa aula o ajudará a ter esse conhecimento. Para estudar essa unidade, comece por uma boa leitura das seções Para Começar e Fundamentos, do livro-texto. Nessas sessões, você terá contato com a parte da teoria de conjuntos que se refere às operações de união, intersecção, complementação, diferença e diferença simétrica de dois ou mais conjuntos. Você conhecerá as propriedades dessas operações e também aprenderá suas representações na linguagem matemática. Vale a pena recordar as seguintes representações de subconjuntos em diagramas de Venn estudadas na unidade 2. Para estudar essa unidade, comece por uma boa leitura das seções Para Começar e Fundamentos, do livro-texto.
Nessas sessões, você terá contato com a parte de teoria dos conjuntos, que se refere às operações de união, intersecção, complementação, diferença e diferença simétrica de dois ou mais conjuntos. Você conhecerá as propriedades dessas operações e também aprenderá suas representações na linguagem matemática. Vale a pena recordar as seguintes representações de subconjuntos em diagramas de Venn, estudadas na unidade 2. A representação de dois subconjuntos de um conjunto S e a distribuição dos elementos nas 4 regiões justapostas que são definidas por eles. E também a representação de 3 subconjuntos de um conjunto S e a distribuição dos elementos nas 8 regiões justapostas que são definidas por eles. Ao ler o texto, você encontrará indicações de exercícios que estão na seção Momento da Verdade. Resolva os exercícios sempre que recomendado. Verifique as respostas corretas e o porquê das respostas incorretas. A seção Vamos Praticar também deve ser visitada. Não deixe de visitar a seção Navegando por aí. O texto vai lhe mostrar como você já utiliza operações com conjuntos no momento em que você procura informações a respeito de algum assunto no site de busca da internet. É bem interessante. Durante a aula e ao realizar as atividades propostas, você receberá muitas dicas para usar adequadamente todo esse novo conteúdo matemático sobre conjuntos. Tendo dúvida, não se acanhe, recorra ao glossário, aos tutores e a todos os demais recursos disponíveis para você nesse curso. Bom estudo para você!